E eu faço a seguinte pergunta para você. Será que você gostaria de pagar menos impostos? Será que isso é possível? Então eu vou responder para você esta possibilidade ou não. Então fica comigo, eu sou o Paulo de Tarso, do Finanças para a Vida, Finanças com Generosidade. Você sabe, eu já falei no outro vídeo aqui, que a nossa carga tributária é alta. Praticamente metade de tudo que você ganha vai para pagamento de impostos. Veja só a importância de se abordar esse assunto. E para falar sobre isso, eu queria falar para você de um evento que aconteceu na época dos juízes. Veja só. Os juízes foi uma época muito turbulenta, né, para a nação de Israel, porque a liderança não tinha uma liderança firme, né, e o povo, consequentemente também, por não ter líderes firmes, também não era firme. Então teve um líder chamado Gideão, um dos juízes chamado Gideão, através do qual Deus deu vitórias contra os inimigos e ele fez uma boa liderança ali enquanto viveu. Quando Gideão morreu, ele teve um dos filhos dele chamado Abimeleque, não esqueça esse nome, olha, Abimeleque. Ele teve uma brilhante ideia. O que ele falou? Bom, ele tinha mais de 70 irmãos, tinha ele mais 70 e mais 71 irmãos. E aí ele teve a seguinte ideia, veja só o que acontece com o ser humano. Eu vou matar todos os meus irmãos e aí eu vou liderar sozinho, porque normalmente era o filho mais velho que tinha a liderança, né, da família e dava continuidade a essa liderança. Então ele fez uma armadilha junto com pessoas que eram daquela localidade ali onde ele vivia e mandou então matar os seus 70 irmãos. Só um escapou, um irmão chamado Jotão, veja só. Aí ele escapou, os outros todos foram mortos. E Jotão escapou. E aí o que Jotão fez? Ele subiu até um monte e começou a falar com aquelas pessoas que tinham participado daquela matança, né? Tinha autorizado aquela matança dos irmãos. E aí Jotão conta uma história muito interessante. E nessa história que ele conta, ele fala assim, olha, as árvores se reuniram para buscar uma delas que seria o seu governante. Então perguntaram lá para a Oliveira, aí Oliveira, você não quer ser o nosso governante? A Oliveira, não, mas se eu for governante, então eu vou ter que deixar de dar o meu fruto, né, que as pessoas tanto gostam, né, o fruto da oliveira. Ah, não quero não. Aí depois foi para a figueira, aí fizeram a mesma pergunta. E cada uma das árvores foi dando desculpa para não assumir aquela responsabilidade de ser governante. Por último sobrou o que? O espinheiro. E o espinheiro disse assim, tudo bem, eu posso ser o governante de vocês. Agora, veja bem, vocês vão ficar aqui debaixo da minha sombra, porque se vocês saírem, vai cair fogo e vai consumir vocês. E o que quer dizer isso? Significa o seguinte, tudo bem, eu vou ser o governante, mas as regras do jogo vai ser do jeito que eu quero, né? Vai ser do jeito que eu quero. Então, tudo isso, veja só, é importante você entender que quando a gente deixa de assumir a nossa responsabilidade, e muitas vezes essa responsabilidade pode ser até de estar ocupando uma posição governamental, né? Quando pessoas que não são íntegras, não são tementes a Deus, deixam de fazer a sua parte, e nós devemos fazer a nossa parte, né? Como cidadãos, votar bem, escolher os nossos governantes, as pessoas corretas. Então, alguém fará isso. Então já se disse até, olha, se você não gosta de política, pode ter certeza que você vai ser governado pelas pessoas que gostam de política. E se essas pessoas que gostam não forem as pessoas certas, não forem as pessoas íntegras, não forem as pessoas competentes, você vai sofrer o quê? O resultado disso. E daí vem a questão que eu falo dos impostos, né? Porque quando você tem pessoas corretas e competentes, que estão nas posições governamentais, você pode ter o quê? Uma redução da carga tributária. Por quê? Porque essas pessoas vão estar pensando no povo corretamente. E se não foram as pessoas certas, entende? O que vai acontecer? Elas vão pensar nelas mesmas, né? E quando elas pensam nelas mesmas,
na estrutura governamental, essa estrutura só tende o quê? A crescer, a ficar cada vez maior. E para sustentar essa estrutura cada vez maior, o que vai acontecer? Uma cobrança maior de impostos, tributos, taxas, que vai atingir diretamente o seu bolso. Então, veja só contando o final da história, o que aconteceu? Deus pesou a mão sobre a vida de Abimeleque, porque ele tinha matado os seus 70 irmãos, e depois ele foi morto e governou apenas durante um período muito curto. Então a justiça foi feita porque ele não foi correto, não foi íntegro na maneira de ascender ao poder, certo? Porque foi uma pessoa egoísta que só pensou nele mesmo. E também aqueles que estavam com ele também não fizeram a coisa certa. Nós precisamos fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa. Eu preciso fazer a coisa certa. O quê? Exercer corretamente a nossa cidadania e colocar as pessoas corretas lá, pessoas íntegras, nas posições governamentais, desde um presidente até um vereador de um município. Nós precisamos ter essas pessoas certas, ok? Você deve fazer isso. Você deve entender a sua responsabilidade como cidadão. Você é um cristão, você tem um relacionamento com Deus, mas também é um cidadão aqui na Terra. Então você tem que escolher a dedo, ver qual é a vida dessa pessoa, como é que ela se porta. Ela será realmente um governante íntegro, correto, competente, temente a Deus? Faça isso, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar as referências bíblicas e também as ferramentas para que você possa administrar ainda melhor o seu dinheiro, ok? Pedir, claro, que você se inscreva se você não é inscrito, para que você possa receber, então, todo o nosso conteúdo aqui, que é um conteúdo exclusivo e que realmente vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Eu tenho certeza que depois desse vídeo, você vai poder ver com outros olhos a questão da sua responsabilidade, né, na gestão política também e da sua cidadania. Tá bom? A gente se vê em breve, se Deus quiser, no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe também a sua família.